Bom dia, amigos. Mais uma vez estamos aqui para fazermos um vídeo levando informações que a doutrina espírita nos traz para que a gente possa refletir sobre o que temos feito, o que temos deixado de fazer, como passarmos pelos problemas, pelas dificuldades, pelos obstáculos, enfim, né? Hoje é segunda-feira, dia 11 de maio de 2020, e o nosso tema hoje nós buscamos no livro Pão Nosso, livro esse de autoria espiritual de Emmanuel, psicografia do Chico Xavier. A lição tem por título Resiste à Tentação. E aqui tem uma anotação feita por Tiago, em que ele diz assim: bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Interessante essa colocação que ele faz, né? Visto que nós procuramos fugir das tentações, né? Visto que nós somos ainda espíritos imperfeitos e é difícil resisti-la, né? Mas ele diz o seguinte, o Emmanuel, comentando sobre essa frase de Tiago: enquanto o nosso barco espiritual navega nas águas da inferioridade, não podemos aguardar isenção de ásperos conflitos interiores, principalmente na esfera material, a esfera carnal. Nesse momento em que a gente vive, né? Espíritos encarnados, vivendo na matéria, cercado pela matéria. Toda vez que empreendemos a melhoria da alma, utilizamos os trabalhos e obstáculos do mundo. Devemos esperar, portanto, a multiplicação das dificuldades que se nos deparam em pleno caminho do conhecimento iluminativo. O que Emmanuel está querendo dizer aqui? Que para que nós evoluamos, é necessário que nós passemos por dificuldades. Porque sem as dificuldades, nós não sabemos avaliar, então, o nosso aprendizado. Podemos estabelecer uma comparação com as escolas aqui do planeta, né? Você precisa passar por provas. Para você entrar numa universidade, você precisa passar por provas. Ou seja, você precisa se autoavaliar para ver se você tem condições de avançar mais. Moralmente falando, ocorre também isso. Você precisa passar por dificuldades para você poder, então, saber se tem condições de galgar um degrau a mais. Continua o Emmanuel dizendo assim que, contra o nosso anseio de claridade, nós temos milênios de sombras. Ou seja, nós já vivemos muitas reencarnações. E de acordo com a lei de progresso, que é uma lei de Deus, nós estamos nessa presente reencarnação, na nossa melhor reencarnação. Portanto, as reencarnações anteriores foram inferiores a essas, com mais dificuldades ainda, porque nós vamos progredindo de forma continuada. Claro, sempre dependendo do nosso esforço. Frente à mais humilde aspiração de crescer no bem, prevalecem os séculos em que permanecemos no mal, que são exatamente o título, né, do assunto de hoje, a tentação. Porque a tentação, na realidade, ela não está fora de nós. A tentação está dentro de nós, para que nós saibamos resistir a ela. Então, quando você vê algo que você não pode ter, você não tem que ficar sonhando com aquilo, porque aquilo realmente você não tem condições de ter, não pode ter. Então você tem que resistir e ter aquilo que é possível você realmente conquistar com o seu trabalho, com o seu esforço. Então, frente à mais humilde aspiração de crescer no bem, prevalecem os séculos em que permanecemos no mal. É por isso que, diante das bênçãos do alto, sobram na rotina dos discípulos as tentações de todos os tipos. Por vezes, o aprendiz acredita-se preparado a vencer os chamados dragões da animalidade, que lhe rondam as portas. Todavia, quando menos espera, eis que surgem as sugestões degradantes, que nos espreitam de novo, compelindo-nos a grandes batalhas. Claro, portanto, que nem mesmo a sepultura, ou seja, a morte do corpo físico, nos exonera, né, dos atritos com as trevas. Ou seja, mesmo no plano espiritual, ainda continuaremos próximos daqueles que não querem o nosso bem. Mas, por outro lado, como Deus é bom, a gente fica também próximo daqueles que nos querem o bem.
mas eles esperam que nós resistamos às tentações. Só a morte da imperfeição em nós é que vai livrar-nos dessas situações degradantes, situações de conflitos, situações que nos causam dores e sofrimentos. Só a morte da imperfeição. Por isso que Jesus nos disse que Deus não quer a morte do culpado, Deus quer a morte do vício, né? Deus não quer a morte do viciado, Ele quer a morte do vício, porque todos nós merecemos de Deus a mais alta consideração, todos nós somos filhos diante de Deus, e Ele nos vê da mesma forma, nos ama de forma igual. Haja, pois, amigos, tolerância construtiva em derredor da caminhada humana, porque as insinuações malignas nos cercarão em toda a parte, enquanto nos demoramos na realização parcial do bem. Somente alcançaremos libertação quando atingirmos plena luz. Hoje, vivemos em plena era da internet, das redes sociais, que nos trazem tentações muito grandes, porque milhões de pessoas fazem compartilhamentos, colocam comentários, né? E nós sofremos a influência daquilo que nós temos na nossa frente. Não podemos ficar alheio a essas situações. Então são os obstáculos pelos quais o Emmanuel diz aqui no começo. É necessário passar por eles e saber resistir a eles. E quantos comentários degradantes, desagradáveis nós observamos que são colocados. Nós vivemos no nosso país, de uns 3 anos para cá, em virtude do próprio crescimento das redes sociais, do uso das redes sociais, um aumento significativo, brutal, de comentários deprimentes, comentários ofensivos que se fazem contra esta ou contra aquela pessoa. E é lamentável que isso aconteça, porque nós temos que levar em conta que todos nós somos filhos de Deus. Todos nós estamos aqui em busca do nosso crescimento, da nossa evolução. E não é porque alguém tenha colocado um comentário que nós não concordamos, que nós vamos ofender a pessoa. Nós temos que sempre dar tempo ao tempo. E como nós estamos dentro do mesmo barco, muito embora nós não sejamos iguais dentro do mesmo barco, mas todos nós temos que trabalhar no sentido de manter esse barco navegando. Portanto, as críticas muito fortes, muito agressivas que são feitas através das redes sociais, elas não trazem nenhum benefício, não ajudam em nada a resolver os problemas e as situações. Ao contrário, nos causam mais dissabores, nos causam problemas, porque nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos, falamos, escrevemos e pensamos. Então temos que resistir à tentação de fazer críticas. Ah, mas eu não posso colocar a minha opinião? Claro que você pode, você tem liberdade para isso. Mas é útil aquilo que você vai escrever? A sua crítica tem alguma utilidade? Então, se eu estou vendo alguma coisa que está errado dentro da minha casa, se eu simplesmente reclamo sobre aquilo que está errado, vai corrigir o erro? Não vai corrigir o erro. Então eu tenho que me abster disso. E se eu puder, eu vou lá e corrijo o erro. Mas se eu não puder, eu tenho que orar por aquele que é o responsável por resolver o problema, para que ele possa resolver, para que ele possa se equilibrar de novo. Entendendo a importância do assunto, o apóstolo proclama que bem-aventurado é aquele que sofre a tentação. Impossível por agora qualquer referência ao triunfo absoluto, porque vivemos ainda muito distante da condição angelical. Então é preciso realmente entender que bem-aventurado é aquele que passa por problemas, por situações complicadas, porque ele está recebendo a oportunidade de vencer aquilo. Mas o que nós vemos presentemente? Vemos o contrário disso. As pessoas se enterrando ainda mais em comentários realmente degradantes, críticas acerbas, que não resolvem a situação. A pessoa descarrega toda a sua raiva, todo o seu ódio, e isso não faz com que
o seu ódio, o seu desequilíbrio saia de dentro dele. Muito pelo contrário, ele vai carregar ainda mais ódio dentro de si, porque ele vai atrair para próximo dele, para perto dele, espíritos que coadunam com o mesmo tipo de pensamento. Espíritos não só desencarnados, como encarnados também. Por isso o Emmanuel ele encerra esse item, né? Encerra esse comentário, essa página, dizendo assim: entretanto, bem-aventurados seremos se bem sofrermos esse gênero de lutas, controlando os impulsos do sentimento menos aprimorado e aperfeiçoando-o pouco a pouco, à custa do esforço próprio, a fim de que não nos entreguemos sem luta às sugestões inferiores, que procuram converter-nos em vivos instrumentos do mal. Então, amigos, nós vivemos um momento ímpar na nossa vida, um momento extraordinário, em que as situações estão difíceis, os obstáculos são muito grandes, mas se vocês estão aqui encarnados nesse momento, é porque Deus confia em que somos capazes de sair desse problema, somos capazes de resolver essa dificuldade. Por isso o agradecimento a Deus, então, pelo momento. E como diz aqui o Emmanuel, e diz o apóstolo também, bem-aventurados somos quando sofremos este gênero de lutas. Bem-aventurados somos quando vivemos um tempo como o de agora, de lutas muito grandes, em que temos que efetivamente colocarmos em prática aquilo que já sabemos. E nós sabemos que precisamos trabalhar na luta contra o mal. Precisamos vencer o mal que está dentro de nós. Porque se eu realmente fizer uma reforma íntima, me transformar numa criatura melhor, eu estarei ajudando o planeta a se transformar também num planeta melhor. Que nós pensemos nisso, que tenhamos uma boa semana. Nós voltaremos aqui nos outros dias ainda, mas fiquem bem, fiquem em paz.